Você já olhou para o seu cachorro e sentiu que ele estava diferente, mesmo sem ele fazer nada óbvio? Às vezes a ansiedade não aparece como um grande drama. Ela entra devagar, quase silenciosa, nos pequenos gestos do dia a dia. E quando a gente aprende a perceber esses sinais, tudo muda. Porque entender o que o seu cão sente é uma forma de cuidar melhor dele, de proteger o bem-estar dele e, acima de tudo, de fortalecer essa conexão tão bonita entre vocês. Tem cachorro que não consegue dizer com palavras que tá desconfortável. Ele fala com o corpo, com o olhar, com a respiração, com o jeito de andar pela casa. E o mais curioso é que muitos tutores só percebem quando o comportamento já ficou mais intenso. Por isso, hoje eu quero te mostrar 5 sinais de que seu cachorro pode estar ansioso, de um jeito simples, claro e fácil de reconhecer. Se você tem um cão em casa, vale prestar atenção até o final, porque alguns desses sinais são tão discretos que passam despercebidos por muita gente. O primeiro sinal é quando o cachorro fica inquieto, como se não conseguisse desligar. Ele anda de um lado para o outro, muda de lugar o tempo todo, deita por um momento e logo levanta de novo. Às vezes, parece que ele não encontra posição para descansar. Você olha para ele e vê um corpo em alerta, como se a mente dele estivesse presa em alguma preocupação invisível. Esse tipo de agitação pode aparecer quando há mudanças na rotina, quando ele fica muito tempo sozinho, quando escuta barulhos que o assustam ou até quando percebe algo diferente no ambiente. Não é simplesmente energia sobrando. Muitas vezes é desconforto emocional. É como se o corpo dele estivesse tentando pedir ajuda, sem latir, sem chorar, sem chamar atenção de forma dramática. Só mexendo, mexendo e mexendo, como se não conseguisse encontrar paz. O segundo sinal é a respiração acelerada ou o comportamento de ofegar sem motivo aparente. Um cachorro pode respirar mais rápido depois de brincar, correr ou sentir calor. Isso é normal. Mas quando ele está parado, num ambiente tranquilo e ainda assim parece ofegante, com o peito subindo e descendo rápido demais, isso pode ser um sinal de ansiedade. Repare também na expressão do rosto. Às vezes a boca fica aberta, a língua aparece mais do que o normal, os olhos parecem atentos demais e o corpo não relaxa de verdade. É aquele tipo de cena em que o cachorro está ali fisicamente, mas emocionalmente parece em estado de vigília. Como se ele dissesse, tem alguma coisa acontecendo e eu preciso ficar pronto. E essa prontidão constante cansa muito. Por isso, esse sinal merece carinho, observação e atenção, porque um cão ansioso não está só agitado, ele está sobrecarregado. O terceiro sinal é quando o cachorro procura mais contato do que o normal, ou, em alguns casos, faz exatamente o contrário e se afasta. Isso mesmo, a ansiedade pode aparecer de maneiras diferentes em cães diferentes. Alguns ficam grudados no tutor, seguindo cada passo pela casa, sentando ao lado do sofá, encostando a cabeça na perna, querendo colo, querendo presença, querendo garantia de que está tudo bem. Outros fazem o oposto, se escondem, procuram um canto, ficam quietos demais, evitam interação e parecem querer desaparecer. Nos dois casos, o que existe por trás é a mesma necessidade de segurança. Imagine um cão que passa pela sala devagar, olhando para você a todo momento, como se estivesse perguntando sem palavras: "Você ainda está aqui comigo?" Agora imagine outro que vai para baixo da mesa, se encolhe e fica imóvel, como se aquele cantinho pequeno fosse o único lugar onde ele consegue respirar melhor. São cenas diferentes, mas o sentimento por trás pode ser o mesmo. Ansiedade é isso, uma necessidade urgente de se sentir seguro. O quarto sinal aparece na boca, nas patas e nos pequenos hábitos repetitivos. Muitos cães ansiosos lambem demais as patas, mordiscam a própria pele, bocejam várias vezes sem estar com sono ou ficam se coçando como se algo os incomodasse o tempo todo. À primeira vista, isso pode parecer apenas um costume,
mas quando acontece com frequência, vale observar com mais cuidado. O corpo do cachorro muitas vezes transforma a tensão emocional em comportamento repetitivo. É como se ele precisasse descarregar algo que está apertado por dentro. E aí surgem esses pequenos movimentos. Lambe daqui, coça dali, mastiga a pata, boceja sem parar, engole seco, vira o rosto, volta de novo. Tudo isso pode ser uma tentativa de aliviar a própria tensão. E quanto mais a ansiedade cresce, mais o corpo tenta encontrar uma saída. É por isso que o tutor atento faz tanta diferença. Porque muitas vezes o cachorro não está sendo teimoso nem manhoso. Ele está tentando se acalmar do jeito que consegue. O quinto sinal é quando o cachorro muda o jeito de reagir ao mundo. Sons comuns passam a incomodar mais. A campainha vira motivo de susto. Uma porta batendo parece enorme. O barulho da rua, o aspirador, fogos, trovões, até passos no corredor podem fazer o cão ficar rígido, encolhido ou excessivamente alerta. Às vezes ele late mais do que o normal. Às vezes se esconde. Às vezes treme. E às vezes ele simplesmente fica olhando para tudo com uma tensão difícil de ignorar. Quando a ansiedade cresce, o mundo parece ficar mais barulhento, mais rápido e mais difícil de processar. O cachorro já não está apenas ouvindo, ele está reagindo. Ele está tentando se proteger de algo que para ele parece grande demais. E aqui existe uma verdade muito importante. Um cão ansioso não precisa de bronca. Ele precisa de previsibilidade, paciência e acolhimento. Ele precisa sentir que o ambiente pode ser um lugar seguro de novo. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, esteja lembrando de alguma cena específica do seu cachorro. Aquele momento em que ele não queria ficar sozinho, aquele dia em que ele tremeu sem explicação, aquele hábito de lamber a pata sem parar, ou aquela forma de te seguir pela casa como uma pequena sombra silenciosa. E é exatamente por isso que aprender a ler esses sinais é tão valioso. Porque o comportamento do cachorro é uma conversa constante. Ele não fala com frases, mas fala com o corpo inteiro. E quando a gente começa a escutar de verdade, a relação muda. Fica mais profunda, fica mais bonita, fica mais cuidadosa. Tem um detalhe importante aqui. Ansiedade não significa que o seu cachorro está quebrado ou que existe algo errado com ele como indivíduo. Não é isso. Muitos cães desenvolvem ansiedade por experiências difíceis, mudanças na rotina, falta de segurança, excesso de estímulo ou até por características da própria personalidade. Alguns são mais sensíveis, outros demoram mais para se adaptar. E tudo bem. O ponto não é rotular o cão, o ponto é compreender. Porque compreensão gera ação, e ação gera conforto. Às vezes, pequenas mudanças fazem grande diferença. Uma rotina mais previsível, um ambiente mais calmo, um cantinho seguro, mais tempo de qualidade, menos pressão, mais observação, mais carinho. E, quando necessário, ajuda profissional de um médico veterinário ou especialista em comportamento animal. O insight mais importante de tudo isso é simples, mas poderoso. Ansiedade em cães quase sempre começa pequena. Ela raramente chega como um trovão. Ela costuma aparecer como um sussurro, um andar inquieto, uma respiração diferente, um apego maior, uma lambida repetida, um susto mais fácil. E quanto antes você percebe, mais cedo você consegue ajudar. Não espere o comportamento ficar intenso para começar a prestar atenção. O cuidado começa nos detalhes. E os detalhes no mundo do seu cão dizem muita coisa. Então, da próxima vez que você olhar para o seu cachorro, tente observar com mais calma. Veja como ele anda, como ele respira, como ele reage aos sons, como ele busca você, como ele descansa. Porque no fundo, ele não quer apenas comida, passeio e brinquedo.
ele quer se sentir seguro ao seu lado. E quando ele encontra isso, o corpo relaxa, o olhar suaviza e a casa inteira parece ficar mais leve. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu cão, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desses sinais você já percebeu no seu cachorro. Ler essas histórias também ajuda muita gente a entender que não tá sozinha. E aqui a ideia é justamente essa: aprender a ouvir o que o nosso melhor amigo tenta dizer todos os dias, mesmo sem usar palavras.